Olá, eu sou Cláudia Marquisac, professora, escritora e desenvolvedora do projeto de intercâmbio cultural Periscópio, para comunidades lusófonas, e estou aqui numa mesa sobre as diversas camadas narrativas com pessoas que são tudo de bom e pessoas que eu admiro muito com essa competência de escrever para adultos, crianças e fazer a gente imergir nesse mundo que é o livro, nessa grande janela aí que se abre, que é o mundo. Então, eu vou pedir primeiro para que eles se apresentem, para a gente poder falar um pouquinho sobre o trabalho de cada um deles, né? André Pelagage, Luiz Ouzini e Eda Alcântara, que são pessoas que eu conheço o trabalho e admiro muito como profissionais da escrita e da ilustração. Então, eu vou pedir que a Ieda comece se apresentando, depois o André e depois o Luiz, que aí a gente já começa nosso bate-papo. Vamos lá. Eu sou a Ieda, sou engenheira por formação, mas assim me peguei assim apaixonada por fazer livros. Então, em 2013, depois de uma experiência assim muito gostosa de escrever a história de um grupo de teatro que eu fazia parte, eu enveredei por esse mundo dos livros e criei a Motirô, que era uma editora, uma pequena editora infanto-juvenil, e começamos essa aventura de fazer livros. Eu amo fazer livros. Inicialmente, eu trabalhei muito mais na área de design e de editoria de arte, mas na pandemia eu me descobri uma ilustradora, uma escritora, mas é tudo obra da pandemia e da vontade de voar enquanto estava preso. É isso. Nisso a gente vai falar também de um livro chamado Voa Voa, né? Que vai fazer parte aqui do nosso bate-papo. Obrigada, Ieda. Andréia? Olá, todo mundo. Eu sou Andréia Pelagage. Aqui eu sou escritora. A apresentação varia de fórum. Eu, mais ou menos em 2012, 2013, também ali próximo da descoberta da Ieda, do texto do teatro, eu me vi escrevendo histórias e aí, num primeiro momento, achei que tinha cara que podia vir a ser um livro infantil, se fosse melhor trabalhado. De lá para cá, participei de algumas oficinas literárias e escrevi alguns livros abraçados aqui pela Rota Imaginária. E a metáfora do voar a gente vai, acho que usar muito, né? Porque é isso, estamos voando nessa Rota Imaginária. E eu estou muito feliz de agora começar a ver os livros ganharem mais público, mais leitores, e estou muito feliz de participar dessa conversa aqui com vocês. Eu acho que assim a Andréia ela tem uma sensibilidade muito grande na escrita e eu vivi com ela uma experiência muito interessante de uma oficina de leitura com os meus alunos, e foi uma das coisas mais emocionantes que eu vivi. Gosto sempre de reforçar isso, porque foi uma coisa, os textos são sensíveis, a escritora é sensível, e isso tudo confabulou aí num momento muito rico. Cláudia, aquele livro está para sair, tá? Com ilustração de Luiz Ouzini, por acaso. Excelente. Colocamos na agenda. Os alunos estão todos lá listadinhos para os agradecimentos. Nunca esquecerei jamais daquela experiência. Eu falava do livro ontem, né? E com a Camila, e realmente tem narrativas, né? E a gente vai falar das várias narrativas que elas tocam a gente de uma maneira muito especial, né? Então, eu acho que essa vai ser uma delas, com certeza. Luiz, por favor, agora com você. Oi, Cláudia. Eu sou Luiz Ouzini, sou designer gráfico. A minha formação é em artes visuais, né? E a partir do momento que eu terminei minha faculdade, eu comecei a trabalhar com design em editoras, agências, produtoras. E, paralelamente a isso, eu fui desenvolvendo meu trabalho como ilustrador, né? E eu tenho a necessidade de
além do trabalho comercial, me expressar também, ter o meu trabalho autoral. E eu acho que os livros assim são um lugar perfeito para essa experimentação, né? Onde eu posso trabalhar ali sem limites, né? A exploração e desenvolvimento desse meu universo visual, né? Que eu gosto de inventar e explorar, né? Eu já tive a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos com a Ieda e a Andrea, e fazemos coisas juntos ainda. E, enfim, eu sinto que estou só começando ainda e tenho muita coisa ainda que eu quero criar, desenvolver, e também tenho muita satisfação, assim, poder visualizar hoje um pouco daquilo que eu já consegui construir, assim, como a minha identidade visual, né? Eu acho que combina muito com o que eu penso e com a forma como eu quero me expressar. Eu tenho contato com o seu trabalho pelos livros da Andrea, né? E realmente é diferente. E tem a sua marca, né? Eu acho isso interessante. A gente olha o livro e a gente vê. E a gente sabe que num livro infanto-juvenil existe essa importância, essa participação viva da ilustração. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse projeto do Voa Voa, que é um livro que eu falo assim, a gente lê com dois olhos, né? A gente lê com os olhos de decifrar o código da leitura escrita e lê com os olhos do coração quando a gente vê a imagem, né? Quando a gente vê todos os pássaros que estão voando e que me remeteram muito à questão do azulejo português, né? A formatação deles. Eu queria que a Ieda fez o projeto gráfico, né, do Voa Voa. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto gráfico, que a Andrea falasse sobre o texto que foi dedicado a esse rapazinho que está no colo dela, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, Ieda, e depois a Andrea já pode falar também sobre a escrita desse Voa Voa. Na realidade, eu fiz o Voa Voa começou com a ilustração minha, não só o projeto gráfico. O Voa Voa nasceu, foi muito interessante. Foi assim, bem no iniciozinho da pandemia, estávamos todos aqui em casa. Hoje nós estamos falando aqui, eu falo de Lisboa, né? E aí eu estava vendo uma live do Ronaldo Fraga. O Ronaldo Fraga fez umas lives muito interessantes, assim, apresentando, assim, falando sobre pessoas que foram objeto um dia da coleção dele. E o Atos Bucão foi um deles, por acaso. Ele fez uma coleção lindíssima do Atos. E aí ele contou uma história que me pegou. Ele dizia o seguinte, ele disse que o Atos, já bem velhinho, ele era muito, assim, muito generoso. Então, as pessoas sempre o convidavam assim, para as vernissagens e tudo mais. E aí, então, um dia ele foi a uma vernissagem junto com tinha uma assistente, uma secretária que sempre o acompanhava. E aí ele passeando pela exposição, ele parou numa obra e falou assim, nossa, isso é lindo, quando chegar em casa eu vou copiar. Aí a secretária dele, Atos, você não pode falar uma coisa dessa, você é Atos Bucão, você não pode copiar. Aí ele disse assim, mas para que serve a arte, se não para dizer que você também pode voar, que você tem asas e também pode voar. E assim, aquilo ali me arrebatou. Assim, para que serve a arte, se não para dizer para o outro que você tem asas e também pode voar? E, por acaso, nesse mesmo dia, tinha acabado de falecer o Moraes Moreira. E aí ele fez também uma homenagem ao Moraes Moreira e ele tocou a música do Pégasus. Vejam você... Como é? Ora, vejam vocês, um passarinho feio que não sabia o que era. E ele tocou essa música. E aí eu falei assim, nossa,
Eu voltei, saí dessa live e fui pesquisar sobre o Atos. E assim, aí de repente, sabe aquela coisa assim que me veio? Voa e o Atos. E eu falei assim, e comecei a pesquisar e me inspirar na obra dele, mas jogando os pássaros do Pégasus, da música Pégasus, todos os pássaros que tinham lá na coisa. Eu falei assim, eu vou fazer uma. E fiz um primeiro livro que foi com o texto e as imagens, mas eu não tinha nenhuma pretensão de absolutamente nada, era só mesmo o prazer e o desejo de fazer, de voar. E aí, mais à frente, um pouquinho, encontrando com a Andréia, a gente já tem assim, parcerias mais antigas, e eu falei assim, nossa, esse eu não vou conseguir publicar, né, e seria bom que eu tivesse um outro texto. E aí foi um convite ao Voa Voa, que surgiu com a Andréia, essa parceria. E assim, a ideia era no azul mesmo, assim, bem inspirada mesmo nos azulejos do Atos, que eu conheci pessoalmente só na Pampulha, né? Mas eu descobri coisas maravilhosas dele em Brasília que eu não tive o prazer e a oportunidade de estar, de ver presencialmente, né? E é isso, foi assim que começou o Voa Voa. Então, o Voa começou a voar a partir da ilustração, né? Que é uma das camadas narrativas de um livro infantil, de um livro infanto-juvenil, né? E a Andréia fez o segundo texto, né? Que você falou que ela acabou. Eu queria que você falasse um pouquinho, achei linda a dedicatória, e voltando às ilustrações, uma que me chamou muito a atenção foi a do João de Barro, né? Porque eu falei, gente, mas que pássaro tem aqui, né? E era a casinha do João de Barro. Eu achei sensacional essa sacada, né? Uma coisa realmente que é bonita, né? E a gente sabe, o João de Barro tem inúmeras, né? Tem o próprio Braguinha, né? Que tem o nome de João de Barro, e por aí vai. Brasil tem esse pássaro como o grande construtor de sonhos, né? Então, que ele seja representativo para nós também, escritores. André, você poderia falar um pouquinho desse texto, né, dessa dedicatória, que eu tenho certeza que o Felipe vai levar para a vida inteira. Na minha apresentação faltou dizer mãe do Felipe, né? Eu gosto muito das histórias de bastidores das histórias, né? E essa é bem especial, assim. Eu já conhecia... Gente, vai ter aqui umas interferências sonoras. Eu gosto muito dessa ilustração, né, da Ieda. Eu já tinha visto, eu vi quando ela fez a proposta com o primeiro texto e já tinha me apaixonado pela ilustração. Ela fala que se descobriu ilustradora na pandemia, e eu acho que ela descobriu uma grande ilustradora na pandemia. E eu adoro pássaro, eu faço birdwatching, então eu já tenho de uma inclinação para gostar, adoro os azulejos portugueses. E aí a Ieda fez esse convite irrecusável, que era colocar um outro texto para essa proposta, né, para essa ilustração. E aí a gente conversou um pouco, porque eu sabia que era um livro dela, né? Primeiro, o que ela imaginava para o livro, e ela trouxe liberdade, né? Ela falou que a inspiração dela era em liberdade, e aí ela trouxe, né, a história de como o livro surgiu. E eu fiquei com aquelas imagens de pássaros e com a ideia de liberdade, que evocam a metáfora de voo como liberdade, né? Que é uma metáfora nada inusitada, ela não é nova, ela é bem usada, mas ela era muito forte, precisava trabalhar a partir daí, né? E aí eu fiquei imaginando, né, como que eu podia trabalhar em cima disso. E com liberdade também, porque o problema era esta metáfora aprisionar, né? A ideia de liberdade, que é maior do que voo. Eu queria falar de liberdade de pouso também, de liberdade de outras coisas, além do voar.
E então eu pensei muito, né, em como poderia falar sobre isso. Dividi com a Ieda o tempo todo, porque sentia que o livro era dela. A gente fez mais de uma versão. Ei, você quer participar? A gente fez mais de uma versão. Acho que essa foi uma junção da segunda e da terceira. Gente, me dá um segundinho, peraí. A quem o livro foi dedicado estava fazendo seus comentários, mas em língua de bebê a gente ainda não consegue perceber o que ele está dizendo, mas com certeza ele estava manifestando, teve a liberdade de manifestar a sua opinião. Gente, está de coelho, mas está voando aqui. Opa! Não tem o Dumbo que voa com as orelhas de elefante? Então, ele voa com as orelhas de elefante. Ele está reclamando porque caíram os brinquedos. Peraí. Oi. Aqui. Pronto. Com emoção. Enfim, aí a gente trabalhou mais de uma versão do livro, do texto, e eu fiquei muito feliz porque acho que a gente chegou a essa terceira versão a partir de um trabalho a 4 mãos com a Ieda, porque eu queria que muito o livro fosse o que ela esperava do livro, né? Tinha muito dela nesse livro. E aí, falando do texto em si, eu tinha um desafio, então, de falar de liberdade sem ficar só naquela coisa que é conhecida. E eu queria explorar os pássaros, cada um deles, porque eu queria falar dos pássaros de uma forma mais específica, né? Não falar os pássaros. Tem tanta poesia em cada um dos pássaros, né? Em cada uma das espécies, eu quis explorar isso um pouquinho. E falando da forma, eu gosto de rima, eu gosto de métrica, a gente gosta de oralidade, né? De texto para ser lido em voz alta. Acho que é uma coisa em comum, acho que com as 4 pessoas, né, que estão aqui. Então, eu queria rima, eu queria uma métrica gostosa para leitura, mas também com muita liberdade, né? Então, eu acho que liberdade tem muitas camadas. Tem a camada ali da ilustração do pássaro, tem a camada da forma, tem a camada da temática, que eu posso voar, ou eu posso pousar, ou eu posso outras coisas. Então, tinha um prato cheio, né, para poder escrever. E eu estava grávida do Felipe quando eu escrevi, quando a Ieda propôs. E eu achei que eu ia dar um spoiler, mas a Ieda já deu, porque tem um Pegasus no livro, né? Bom, mais ou menos, né? Acho que eu completei o spoiler. Bom, tem spoiler aqui. Mas o Felipe já tinha nome, já estava batizado. Eu adoro dedicar livro, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer no livro, é dedicar. E eu demorei, mas era meio óbvio, porque Felipe é amigo dos cavalos, né? E aí eu demorei a associar esse livro ao Felipe, não foi de imediato. Mas no final, no resultado, era tudo que eu queria para ele, né? Era que ele voasse. E aí eu perguntei para a Ieda. Falei, Ieda, você já tem alguém para dedicar? Ela falou, não, podemos dedicar para o Felipe? Ela, claro, então é uma dedicatória dupla. É da Ieda e da Andréia para o Felipe. Inclusive... Tudo que a gente quer é que esse bonitão voe muito. Ele está tentando voar, não sei se vocês perceberam, ele está tentando se livrar das amarras. E é muito interessante que o livro, né? Eu acho que todas as ilustrações são assim fantásticas, mas o próprio livro, né? Um livro aberto, ele tem uma forma de asa, né? O Luiz está mostrando aí alguns pedaços, né, algumas ilustrações, algumas partes do livro. Realmente é um livro que essas camadas elas transcendem as páginas, né? Eu acho que essa é a grande função do livro, né? É abrir essa liberdade que vocês trabalharam no livro, tanto na ilustração, e muito interessante, né? A gente, quando pensa num livro, a gente sempre imagina, primeiro o texto, depois a ilustração, eles nascem como tem que nascer, com a liberdade que tem que nascer, né? Isso é fundamental. Eu vou pedir para o Luiz falar agora um pouquinho sobre 2 livros que a Rota está lançando, que um deles é O Vento Tá Muito Por Aqui, e o outro que um livro que também é escrito pela Andréia,
que eu conheço já há algum tempo, o Amigas que Fiz, que está em processo de aprovação para o PNLD, e são livros que ilustrados, né, por ele, e eu queria que ele falasse um pouquinho sobre esse trabalho de ilustrar livros, de como... eu conheço as Amigas que Fiz, que eu li já várias vezes, eu não consigo imaginar sem a ilustração do Luiz, né? Quando a gente fala nas personagens, eu já tenho tomando chazinho, eu já tenho todas ali. E como esse processo de desenho, de ilustrar para adolescente, né, que é um pouco diferente, né? Eu acredito, eu como não sou ilustradora, mas acredito que tem outra pegada, tem um outro olhar, né? Mas também alimenta tanto o imaginário quanto ilustrar para criança, quanto o próprio texto. O curioso é que, assim, nesses 2 livros, né, a gente tem um processo ali de criação e desenvolvimento um pouco parecidos, porque eles foram sendo construídos meio que o texto e a ilustração ao mesmo tempo, ou ao contrário. A gente não recebia assim, um roteiro assim, já pronto para ilustrar, já com o texto definitivo, né? A gente foi colocando ilustrações e mudando, e eu acho que isso é fundamental para se construir um projeto assim, gráfico dinâmico, né? Onde você vai entendendo o peso, a necessidade de se colocar algumas imagens aqui, a necessidade de mexer nesse equilíbrio entre texto e imagem, né? Então, nesses 2 livros, eu tive a oportunidade de experimentar e desenvolver um pouco isso. No livro As Amigas que Fiz, a Andrea, ela já conhecia um pouco do meu trabalho, então, ela e a Ieda selecionaram algumas personagens que elas achavam, acredito que mais enigmáticas ou interessantes, e a Andrea escreveu histórias, né? Ela deu nome, fez o desenvolvimento dessa, além daquilo que a gente estava vendo na imagem, né? Ela criou uma situação ali para cada personagem, e o livro foi construído ao contrário, né? Primeiro a ilustração e depois ela fez o texto para cada uma delas, e a gente editou em forma de livro. E depois de alguns anos, né, tendo esse livro pronto e tendo sido feito dessa forma, a gente teve a oportunidade de fazer essa edição, que ela é mais recente, onde eu pude redesenhar as personagens que eu tinha vontade de refazer. Então, você vê, né? Primeiro, existiam já imagens, daí a André escreveu sobre elas, e depois de um tempo eu ainda redesenhei as imagens outra vez. Então, eu costumo dizer que é um universo, assim, experimental da nossa criação, da nossa imaginação, que não tem limites, né? A gente pode fazer, refazer, mexer, e eu acho que a nossa criação, a nossa imaginação está aqui justamente para isso, para poder brincar com essas possibilidades, né? E no caso do livro Venta Muito Por Aqui, a autora Maíra Viana, que é do Recife, ela costuma dizer que ela se desnudou, assim, escrevendo coisas muito íntimas, né? Se abrindo muito, assim, e a gente entende que essa maneira de falar e de tratar de algumas questões sensíveis combinam muito com as questões da juventude, né? E no desenvolvimento das imagens, das ilustrações das personagens, eu queria também colocar essas camadas, assim como a Andrea falou, né? Onde você observa ali uma imagem, mas você é instigado por alguns elementos simbólicos, coisas que remetam a tantas outras coisas que não são só aqueles sentimentos que estão descritos ali no texto. E foi dessa forma que eu tentei desenvolver um pouco, eu acho que esses 2 livros, mas sempre colocando muito da minha sensibilidade, né? Isso em todos. E, enfim, acho que, como eu mencionei anteriormente, esse repertório visual ele diz muito sobre mim também, sobre as minhas inquietações e sobre a minha necessidade de expressar a minha sensibilidade através das imagens. Eu queria fazer uma pergunta para você, Luiz.
como leitora, né, e como quem conhece o livro, quais as personagens que você deu uma mexida no livro e por que você sentiu essa necessidade de transformar, né, de mudar? Eu sei que nós, por exemplo, pessoas, né, a gente muda, a gente corta cabelo, a gente, né, muda, né, mas um personagem é interessante a gente compreender, né, como é que há essa necessidade também de mudar. Uhum. Olha, eu posso dizer que eu modifiquei no livro As Amigas que Fiz a característica de todas as personagens. Eu mexi em todas elas. Porque depois de um tempo ilustrando e tendo contato com o nosso público, principalmente, né, e com questões que são discutidas e que a gente aprendeu hoje, que talvez no passado a gente não olhasse para elas, eu senti a necessidade de representar corpos diferentes, né, em tipos físicos, características, tons de pele, cabelo, coisas que na primeira edição eu não havia pensado nesses pontos, né? E eu acho que o livro é a maneira como eu me posiciono, né? Eu tô levando o quê, né, para o jovem leitor? Eu estou levando o meu posicionamento, a maneira como eu vejo o mundo, e ele também vai ser influenciado por essa possibilidade de enxergar uma diversidade tanto de comportamento quanto de tipos físicos. Então, eu posso dizer que no livro As Amigas que Fiz, eu mexi em todas as personagens porque eu queria trazer mais diversidade física e isso combina muito com a diversidade das personalidades delas também, né? Então, foi uma possibilidade de refazê-las com o intuito de que os leitores tenham maiores possibilidades de identificação com cada uma delas, né? Isso é muito interessante, né? Essa questão a gente percebe, né, que a gente vai modificando o nosso olhar. Eu acho que a Andrea traz muito isso, né, dessa diversidade nas amigas, né, de cada uma com sua personalidade, o quanto de todo mundo a gente tem dentro da gente, né? É importantíssima essa sua colocação aí de diversidade do que a gente leva para um adolescente. E é interessante, eu acho, esse percurso, porque, na realidade, a história da Andrea deu sangue às imagens do Luiz. E depois, o Luiz, inspirado pelas histórias, essas personagens também criaram vida, e aquela vida ali, elas precisavam retratar não só a história, mas o que surgiu dentro da cabeça do seu criador aí, do Luiz. Sim. É muito bonita essa... E vai surgir na cabeça dos leitores, né? O que vai levar para os leitores. Cláudia, e aí a gente está falando de camadas de vários tipos, né? Acho que tem as camadas de construção do livro, tem as camadas de leitura, né? De você ir profundamente aí as características. Eu acho que tem o mote, né, das pessoas serem diferentes, de haver liberdade para essa diferença. Então, eu acho que, de novo, a gente, de alguma forma, tangencia o tema que é camada, né? Tem várias camadas de construção. Exatamente. Aí também. Eu acho que o Transparente, né, o seu livro também fala muito, traz muito as diversas camadas de uma coisa que ficou... que veio à tona muito na época da pandemia, né, a gente já fala meio que no passado, porque, se Deus quiser, ela está indo para o final, mas que é a questão do luto, do chorar, né, e é um livro que traz essas diversas leituras da lágrima, né? Queria que você falasse... E que, por acaso, é o que o Lipe está comendo aqui, ó. Devorador de livros. É um devorador de livros. O Transparente é tão simples quanto isso, né? É a sinopse dele, é ela observando o choro, vai tentar entender o que está por trás de uma lágrima transparente, né? Ela é a personagem. E eu sempre gosto de chorar, eu sou chorona e eu gosto de chorar.
e me incomodava que as pessoas dissessem, não chora, né? A primeira reação das pessoas é dizer, não chora não. Eu falava, mas por que não? Um choro pode ser tanta coisa diferente do que você está imaginando, né? Quando você diz não chora. E aí eu escrevi esse texto por uma, assim, era uma questão pessoal mesmo, né? Por gostar de chorar e por achar que há muitas possibilidades e camadas e tudo mais atrás de uma lágrima transparente. E aí veio a ilustração, que eu sou apaixonada por ela também, que é do Gustavo, né? Essa não é do Luiz, é do Gustavo Rinaldi, com o projeto gráfico da Ieda também. E eu acho que não tinha como traduzir melhor em imagem o transparente, né? Porque, imagina, é difícil ilustrar o transparente, né? É um desafio e tanto. E eu acho que eles foram muito felizes no projeto. Eu acho que tem páginas ali que trazem silêncio também, para o leitor poder complementar com a sua camada de interpretação, com a sua camada de leitura. Então, transparente é isso. Eu gosto muito desses nossos livros, assim, que a gente tem muita dificuldade de colocar faixa etária, definir a faixa etária, porque na realidade não tem essa de livro é só para criança, é para adulto. É essa vontade mesmo de qualquer pessoa em qualquer idade que abra, né, esse livro, que encontre alguma coisa que toque e que fale, né? É disso que a gente... É isso que a gente busca, né? Quando está se fazendo um livro dito livro infantil, né? Seja lá nos seus... A nossa arte é essa, né? A nossa o ganhador do prêmio Jabuti até estava comentando que eles falam que é um livro infantil, mas eu falo, não é infantil, é um livro, né? É um livro. É um livro. Ponto, né? E ponto. Aí, acabou. Eu acho que é um livro que já é acessível às crianças, mas é a parte, né? Desde criança ele é acessível. Eu tenho feito um trabalho com os meus alunos de leitura de imagens, e mesmo os que não sabem ler, e foi muito engraçado que uma criança de 5 anos, eu falei, vocês sabem ler? Aí uma olhou para mim e falou, eu sei ler os desenhos, né? Então, ela tem 4, 5 aninhos, então falei, é isso mesmo, vocês já sabem, a gente não pode, não, ele tem que... Não, o livro é um objeto que encanta muito as crianças. E por falar em encantar crianças e questão de também de oralidade, que eu acho que isso para os pequenos leitores ou ouvintes, né, traz muito. A Ieda tem o Quem Disse, que eu disse, que eu não disse, o que eu não disse, que também é um livro fantástico, né? Eu me divirto muito, né, lendo esse livro, né? E eu queria, e tem toda uma questão de sons, eu acho, ele me remete a muitas coisas, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro, né, que é lindo, é sonoro, é um livro que tem voz, né? Imaginando a molecada cacarejando aí por todos os lados, cantando. Que ótimo. Então, eu queria que você falasse um pouco dele, Ieda. Esse daí também foi fruto da pandemia. A pandemia me fez um bem enorme. O fato de você estar em casa e você estar tentando buscar mesmo, assim, o que falar, né? E no caso do quem foi que disse que eu disse o que eu não disse, a ideia era muito falar sobre as fake news, que era alguma coisa que na época estava... A época não, né? Infelizmente ainda continua. E assim, qual que é a diferença, né? O que marca a mentira, a verdade, a mentira, e como é que, sem perceber, isso interfere na vida das pessoas, né? Que pode tirar o sol da vida das pessoas, que pode trazer, sim, né, a escuridão. E é isso, e um pouquinho, foi o meu primeiro texto, esse é o meu primeiro texto,
E eu tenho um gosto muito grande pela palavra e pela sonoridade. É o meu. A palavra me encanta, a palavra me mobiliza. E foi um exercício, eu não sei, foi o primeiro, assim, e também da ilustração, porque era isso, né? Por exemplo, eu tava sozinha, tipo assim, como assim? Eu tenho que dar conta de tudo, porque eu tenho que ficar fazendo, né? Eu precisava me ocupar, e eu não tinha, por exemplo, o Luiz estava cheio de trabalho, os meus ilustradores prediletos, todos muito ocupados, e eu falei assim, eu tenho que dar vida para esse cocoricó. E aí foi assim. Mas é interessante porque eu já vi pessoas lendo e fazendo leituras completamente que não tem absolutamente nada a ver. É muito engraçado como que o texto e como o livro ganha vida no outro, né? No leitor. É muito. Eu nunca tinha tido essa experiência. Eu acho que tem a ver muito com isso que a gente tem falado das narrativas, né? Porque o livro, quando ele é lido, ele acho que a mim parece que ganha a leitura daquela pessoa. Então, se você pegar o mesmo livro, né, a gente vai ter. Por isso que é bom conversar. Tem um texto muito bom da Andrea, que é curtir, comentar e compartilhar. Como incentivar a leitura, gente, fazendo o que a gente faz o tempo inteiro. Curte, comenta e compartilha. E me lembra muito quando ela fala assim, a gente sentava na mesa da sala de jantar, né, na mesa do almoço, e todo mundo compartilhava o seu dia a dia, né? Falar, que legal, aconteceu isso, tal. E o livro é isso, né? Você vai ter um olhar sobre ele, eu vou ter um outro olhar, a Andréia outro, e se a gente conversa sobre isso, a gente vai estar compartilhando nossas ideias sobre essa narrativa e transformando e ampliando isso de uma forma gigantesca, né? Que é muito importante, porque o mundo é grande, né? E o mundo é diverso, como o Luiz colocou, em relação às meninas, né? A gente não tem, graças a Deus, nós não somos feitos sempre no mesmo padrão, né? Que a gente tem padrões, gostos e, enfim, tudo muito diferente. E tem um outro livro também que tem um tema muito recorrente na escrita da Andrea, né? Que é o Som do Azul, né? Que tem uma relação aí entre dois personagens de idades muito diferentes, né? A ilustração da Roberta Assi, que é uma querida também. E eu queria que você falasse um pouquinho, Andréa, sobre esse livro, né? Sobre o que ele traz, quais as... um livro para leitores um pouco mais... para ser lido por leitores que têm um pouco mais de domínio da língua, né, escrita. Eu queria que você falasse um pouco sobre como surgiu essa ideia, o Som do Azul. O nome já é um nome que é uma provocação, né? E eu lembro da minha avó portuguesa, falava muito sobre olha esse cheiro, né? Então, eu acho que tem muito, muito disso, essa provocação dos sentidos. Você sabe que eu vi um post essa semana sobre sinestesia, é um título sinestésico, né? E eu adoro sinestesia. Eu acho que eu tenho um pouquinho, um grau bem leve de sinestesia, e ela me serve, porque ela, às vezes, é muito poética, né? Mas o Som de Azul, na verdade, ele foi uma inspiração de um dia de condomínio, de piscina, de condomínio. Porque, assim, obviamente, conectado com as minhas questões, né? A gente está sempre rodeado das nossas próprias questões. E tinha criança muito pequena do meu condomínio frequentando a piscina e pessoas idosas do meu condomínio frequentando a piscina. E eu achei que aquilo ali era uma excelente oportunidade para esse convívio, né? O convívio entre essas diferentes idades, né? A gente está falando de diferentes idades lendo o mesmo texto, e a riqueza que é a troca entre as diferentes idades, né? E aí, depois de pandemia, então, a gente viu, né, as crianças e os idosos como justamente, né, o público de maior risco, o cuidado com esses públicos, o quanto a convivência entre eles é importante.
Então, foi uma inspiração muito momentânea ali da piscina, e por isso o azul. O som de azul. É difícil falar dos livros sem dar spoiler, né? Mas é um som tranquilo, vou dizer isso para não dar spoiler demais. É um som tranquilo. E né, é o que me remete a essa tranquilidade, a essa harmonia nesse diálogo entre um idoso e uma criança, que pode acontecer, que pode se dar em qualquer condomínio, em qualquer elevador, né? E eu escrevi esse texto pensando no prêmio do Barco a Vapor. Então, é o meu texto de maior fôlego, então acho que faz sentido ser para um público que leia, tem um pouquinho mais de domínio, porque é um texto um pouco mais comprido, né, mais extenso. Ele foi finalista do prêmio Barco a Vapor em 2018, não foi o vencedor, portanto não foi publicado e ficou na gaveta durante a pandemia. E aí eu tive a felicidade de fazer o projeto gráfico e ilustração com a Roberta Assi, que era uma pessoa com quem eu tinha uma interlocução muito bacana sobre o que é o livro para a infância, sobre escutar a infância. E ela conseguiu trazer o que também era um desafio que eu propus, que era uma ilustração em primeira pessoa. Eu não queria que a personagem fosse revelada, eu não queria que a gente a visse em terceira pessoa, eu queria que a gente pudesse ler o livro da perspectiva dela. Então, na ilustração, a gente nunca vai ver a carinha dela, a gente vê a mão, a gente vê o pé, que é como a gente se vê, né? Eu vejo a minha mão aqui enquanto eu falo, eu vejo o meu pé, mas a gente não vê a carinha dela. Foi uma proposta que eu achei que ela ousadamente conseguiu traduzir. E brincando com as camadas também, a Roberta conseguiu traduzir sons em ilustração, o que é um grande feito, eu acho, do livro, né? E ele ficou muito maior do que o texto, né? Eu acho que é o que eles fazem, né? Luiz, Ieda, Roberta, eles pegam o texto e deixam muito maior o livro do que o texto. E dava para ouvir mesmo, né? Eu acho que quando a Roberta ilustrou, né, os sons que a personagem fala que ouve, né, do outro personagem, né, eu olhando, eu falei, meu Deus do céu, quantos, né, parece que você escuta, né, aquilo vem no teu ouvido. E eu vou até falar uma coisa que eu havia esquecido, que tanto Quem Foi Que Disse Que Eu Disse O Que Eu Não Disse, como o Transparente foram selecionados pela Secretaria Municipal de Educação, né, de São Paulo, para compor os acervos das bibliotecas, né, da rede municipal de ensino, né? Então vão ser lidos aí, vão estar na voz, nos olhos de muitas crianças. Uma alegria imensa. Nossa, nunca imaginei. Nunca imaginei que os meus livros pudessem estar numa biblioteca. Não, parabéns. Isso, nossa, eu acho que a missão dos livros, né? Eu acho que a casinha dos livros são as bibliotecas, né? Então é uma coisa que eles estão de volta para a casa deles, para onde eles podem ter contato com todas as outras crianças, e o livro tem que ser lido, né? Então é uma coisa que eu acho que parabéns, porque eu acho que é uma alegria fantástica, né, ter seus livros em bibliotecas, ainda mais em bibliotecas infantis. A gente sabe a importância de fomentar a leitura nas crianças, deles terem esse acesso a um material tão rico, né? Então, parabéns aí para vocês, né? E, enfim, eu acho que isso é um presente não só para vocês, mas para os leitores também, né? Lembrando que o das amigas também está em fase de aprovação para o PNLD, para adolescentes já, né? Para leitores já mais, né, autônomos, e que eu tenho certeza que toda a riqueza dos desenhos, das ilustrações, desenhos é terrível, né? Das ilustrações do Luiz, do texto da André, vão enriquecer aí ainda mais a criançada, os adolescentes com muitas histórias,
né? Eu queria, a gente já está caminhando aí para o final, né, do nosso tempo, né? A gente corre contra o tempo aí em relação ao tempo disponível para a gente poder falar de tantas coisas que a gente poderia ficar muitas horas e comentar sobre muitas obras de todos vocês. E eu queria que vocês fizessem as considerações finais para a gente se despedir de quem está nos assistindo agora, né? Então, por favor, Ieda, você pode começar com essas considerações. Olha, né? Posso. Então, Eu sempre acreditei muito no binômio arte e educação. E eu trabalhei no teatro durante muito tempo, e eu sou meio que assim, a minha experiência de vida me dá essa certeza de que arte e educação é algo assim que precisa caminhar junto, e a gente precisa, e aí não só nós, quer dizer, além dos educadores, mas os administradores precisam enxergar esse potencial que é a arte e a educação caminhando juntas. E eu nunca, mesmo trabalhando no teatro, eu nunca me senti uma pessoa criativa. É interessante isso. Nunca. E foi através dos livros que eu consegui entrar, né, e me conectar com esse lado criativo meu, que todo mundo tem, né? Você precisa, de alguma forma, acessá-lo. Então, assim, eu nunca tive muita expectativa mesmo, não sou uma escritora, uma ilustradora cujo objetivo é estar no mundo, mas foi muito mais um projeto meu, de percurso meu, e assim, eu estou muito feliz que, de repente, algo que me deu tanto prazer, que era para mim, que não tinha essa perspectiva de ir para o mundo, e agora saber que os nossos livros estão por aí, estão voando, né? E que eles voem muito, e que voem muitos mais escritores, ilustradores, e que eles possam alcançar o maior número de leitores possível. Que é isso que tem que ser o nosso trabalho, né? Estimular o máximo possível a leitura, e fazer com que essas crianças possam ter um contato com textos assim mais profundos, e que não sejam limitados a uma faixa etária, e que consiga estar também de frente com um tipo de ilustração que as faça viajar, imaginar outros mundos. É isso que eu desejo. Muito obrigada pela oportunidade. Assim, foi um prazer estar aqui com vocês, porque é sempre um prazer falar sobre livro. E é isso. Obrigada, Luiz. Obrigada, Andréia, Cláudia. Foi um prazer. Ieda, também está sendo um prazer ainda aqui, e acho que teremos outros encontros, outras oportunidades, né, para a gente trocar muita ideia e criar muita coisa. Andréia, você em meio ao Felipe, voando do colo para o chão, do chão para o colo. Estamos aqui com emoção. Sempre. Eu vou começar pelo final, então, agradecendo, porque acho que, como a Ieda, agradeço muito a vocês que estão aqui, né, que participam de alguma forma do meu caminho aí com os livros. Tem gente com muito sono aqui, gente. E, para falar muito rapidamente, duas coisas. Eu queria falar dessa questão das camadas, né? Eu acho que é muito feliz poder dialogar, ter as diferentes camadas permitirem o diálogo com tanta gente, e agora os livros chegarem a mais gente, para a gente poder dialogar de verdade, né? A gente estava aqui monologando, então a gente poder chegar a mais pessoas. E eu sempre fico pensando nessa coisa, né, de o que é escrever, por que escrever, e eu acho que essa literatura com essas muitas camadas permite a gente imaginar, e imaginar é a ferramenta primordial para conseguir construir qualquer coisa, construir futuro, né?
E eu agora penso mais em futuro do que... Nunca antes pensei tanto, né, em futuro quanto penso agora. E acho que é isso, assim, acho que essa oportunidade de pensar o mundo, traduzir o que a gente entende do mundo, trocar o que a gente entende de mundo, pensar, imaginar um mundo novo, isso é tudo muito rico e isso é permitido por esse espaço. Agradeço imensamente os interlocutores, as pessoas que enriquecem, trocam comigo. E agora agradeço imensamente as pessoas que se dispõem a ler e a continuar essa conversa, né? Obrigada, vocês todos. Acho que está no mudo. Pronto, não ficou um... Então, obrigada, Andréia, Felipe, mesmo com sono. E, Luiz, a gente quer ouvir você também, as suas considerações. Nossa, eu sou muito feliz assim, por ter a Ieda e a Andréa, né, na minha trajetória, e são pessoas que acreditaram em mim quando eu ainda não tinha nenhum trabalho publicado, me deram a oportunidade de aprender junto com elas, né? E depois a Camila Dourado, que veio a integrar aí o nosso time com a Rota Imaginária e traz hoje a visão comercial com a experiência que ela tem. E a você também, Cláudia, né, por ter dado sempre o apoio aí pedagógico para o nosso trabalho, e tudo isso, principalmente em relação ao livro As Amigas que Fiz, né, porque ele está aí no processo de aprovação do PNLD, que é um edital muito importante, e que eu acho que é o nosso objetivo levar os livros para as escolas, né? Eu quero muito ver os meus livros na mão dos estudantes, em todas as escolas do Brasil, e acho que a maior gratidão, assim como a Andrea mencionou, é para os nossos leitores, né? É muito gostoso, assim, inclusive a gente está com saudade, né, de ter um evento, um lançamento, já tem tanto tempo que a gente não pode encontrar, assim, os leitores, as crianças, e numa ocasião de um lançamento, a gente acaba vendo, assim, as carinhas, né, daqueles que são os nossos leitores, que conhecem os nossos livros, isso é muito gratificante, e acho que hoje a gente tem a necessidade também de continuar se posicionando a favor da educação, da arte, da sensibilidade, daquilo que a gente quer levar para as crianças, para os jovens leitores, né? Apesar de todas as dificuldades, sejam políticas, sociais, a gente tem o nosso papel, né, como educadores também, né, construindo livros, construindo imagens, e a gente vai continuar o nosso objetivo de continuar levando imaginação, sensibilidade e o nosso ponto de vista para contribuir de alguma forma com esses novos leitores. Eu agradeço a todos vocês por esse bate-papo tão gostoso, tão enriquecedor, né? Descobrir as camadas de criação de cada um de vocês, de interpretação, né? Queria agradecer a Camila Dourado, editora da Rota Imaginária, a Flipossos pela oportunidade da gente poder estar conversando nesse evento virtual, né? E a gente segue na luta para voar cada vez mais longe, para os nossos livros voarem cada vez mais longe, tá bom? Muito obrigada a todos, para a Flipossos especialmente, né? Um grande evento que eu já tive presencialmente, né, e que a gente continue na luta, porque, como a Ieda falou, não dá para desvincular arte e educação, não. A gente tem que batalhar para que ela esteja cada vez mais dentro das escolas, despertando cada vez mais as crianças para o lado sensível da vida, né? Andréa, obrigada. Felipe, obrigada pela sua participação. Luiz, um grande beijo e até a próxima.